Saudações, agora retornando para dialogar sobre o superendividamento com ele, meu querido amigo, doutor José Ribamar Serra. Que felicidade tê-lo aqui. Saudações, bom dia a todos e ao nobre apresentador. É uma honra voltar a essa casa para poder conversarmos sobre tema de grande relevância social. E antes das perguntas, eu queria só fazer dois registros, que ainda há pouco me antecedeu a doutora Sandra. Ela, no início do ano passado, fez uma live na área da Justiça e Trabalho com o nosso querido doutor Paulo Montalverni. Era uma live de 1 hora e foi até as 2 horas e meia, e eu estava lá assistindo, porque realmente não foi uma live, foi uma aula magna. Que legal. E o outro registro é contra as prerrogativas dos advogados, que eu estava ouvindo atentamente. Eu quero apenas dizer, não só para a presidente das prerrogativas, mas como para todos os advogados e advogadas, que este humilde magistrado cumpre de forma rigorosa não só as prerrogativas lá do artigo 7º, mas todo e qualquer direito do advogado, segundo o Estatuto, segundo lá o artigo 133 e 5º da Constituição Federal. Feito esse registro, estou à sua disposição. Doutor Serra, eu vou ainda emendar no registro aí. A gente sabe que o senhor é muito respeitador e tem essa atenção às prerrogativas do advogado. E uma coisa importante é a sua indicação que o senhor fez, no sentido de que quando o senhor vai receber alguma pessoa que está preso, que tenha uma possível ordem de soltura, o senhor já gostaria que houvesse todo aquele relatório, porque o senhor, soltando aquela pessoa, a pessoa não precisa mais passar 24 horas, 48 horas, 72 horas, como era comum acontecer, para que a pessoa fosse solta. Se o magistrado já determinar a soltura é imediata, não é isso? Eu queria lhe ouvir pelo menos um minuto só sobre isso. É uma briga que eu comprei desde do início da audiência de custódia. Eu participei, tanto da preparação da audiência de custódia, como faço desde aquela época. E é uma briga que eu sempre tive, foi do preso estar solto e voltar preso para o estabelecimento prisional. E eu sempre lutei. O preso, quando vai se apresentar ao juiz, ele tem que levar o nada costa dele debaixo do braço. Se o juiz liberar, ele não tem que voltar para a cadeia, algemado e com corrente no pé, mas sim para a sua casa. Lamentavelmente, até a última audiência de custódia que eu fiz em março, ainda era assim. Já comuniquei todos os órgãos competentes e até agora ainda não foi tomada essa providência. É lamentável, porque se der uma rebelião e se esse preso for morto, solto, como é que o Estado vai ficar e até mesmo o magistrado? Não, e quem determina a soltura ou a prisão não é o magistrado? É o Estado. Se ele não determina, não é através do magistrado? O Estado através do magistrado? Exato. Se ele ali determinar a soltura, não tem cabimento nenhum. Ele tem que ir para sua casa, não voltar preso para o estabelecimento prisional. Esse tema é importante. Depois eu quero vir discutir, o convite já está feito para a gente vir discutir essa temática em especial, porque de fato é uma temática importante a gente fazer o ajuste, de repente, nessa lei, para que haja uma implementação. Talvez nem ajuste da lei, na organização do Estado. É a organização do Estado. É o Estado que tem que se preparar. Existe o velho ditado: quem não pode, não se estabelece. Se o Estado não pode cumprir o Pacto de São José da Costa Rica quanto à audiência de custódia, ele não faz. Pronto. E isso foi um dos meus questionamentos lá quando eu participei. Se o Estado tinha condição de cumprir o pacto. E me disseram que tinha. Pronto. Mas até onde eu sei, não tem. Mas já está marcado Bruno Coelho, vamos marcar aí uma nova data para a gente discutir essa temática com o doutor Serra, trazer uma outra pessoa aí para a gente discutir junto com ele, para a gente fazer um bate-bola sobre isso. Mas vamos voltar ao tema originário aqui, superendividamento. Eu quero lhe ouvir sobre isso, primeiro de uma maneira geral. Apresente o tema para nós. Olha, o superendividamento não é de hoje, já é um fato que existe há muito tempo na nossa vida e agravou com a pandemia, mas a pandemia também não é a grande culpada, porque em 2019, em cada 10 havia 6, e hoje há 8. Então você vê que não houve muito acrescimento. Agravou, por questões de desemprego, por questão de descontrole. E aí, no ano de 21, mais precisamente no dia 1º de julho, foi sancionada a lei do superendividamento para poder tentar recuperar essas pessoas que estão fora do mercado do crédito.
E o governo atual já implementou com uma determinadas regras, né? Até R$100 vai ser isento, até R$5.000 a União vai ser a fiadora, e se o devedor não pagar, a União vai honrar. Já tem mais ou menos um capital reservado para esse programa entre 10 e 20 bilhões de reais. Eu entendo que não é a lei que vai resolver esse problema, até porque lá na alteração do artigo 4 do CDC, tem um dos institutos, objetivo maior, que é recuperar o crédito, mas também a educação financeira. Sim. E eu nunca vi nenhuma educação financeira editada pelos órgãos competentes, e muito menos pelo governo federal, após a sanção dessa lei. Já está disponibilizando, então, orçamento para fazer essas negociações? Já tem, segundo informação que eu obtive pela imprensa, já tem entre 10 e 20 bilhões para poder lastrear esse programa. Até R$100 é dispensado, mas a União paga. De R$100 e um centavo até 5.000, a União vai ser a fiadora. Se a pessoa não pagar, a União paga. Então já tem, segundo informação, entre 10 e 20 bilhões para poder cobrir esse programa. A educação financeira não deveria ser o requisito principal, ou primeiro, até para esse pagamento, doutor Serra? Concordo com o nobre amigo, mas não só primeiro, mas ao lado desse programa. Esse programa está se falando desde o ano passado e eu não vi até agora, inclusive já na suplementação, o governo dizer, olha, você vai entrar no desenrola, porque está enrolado e foi criado um desenrola. Sim. Mas eu não vi o governo até agora dizer, você vai participar de um curso, de uma palestra, para poder você ter uma educação financeira, como tem na CNH. Porque quando o motorista ele perde a CNH, para ele voltar a dirigir, ele tem que voltar ao banco das escolas, fazer uma reciclagem para poder adquirir a nova CNH. E aqui deveria ser ao mesmo tempo. Você vai participar do programa, mas você vai participar de um curso de educação financeira para você não voltar a se endividar. Porque só esse programa não vai, na minha ótica e pelo que eu conheço, não vai resolver, porque essa pessoa, na hora que ela paga a primeira parcela, ela já está apta ao consumo. Aí vai voltar de novo. Então, o que vai acontecer? Ele já tem uma dívida, vai contrair outra, a situação dele, econômica, salarial ou qualquer outro meio, não mudou. Mas a situação da dívida pode mudar, porque ele já tem uma dívida constituída e vai constituir mais uma. No atraso dessa dívida, como é que é? Não institui para ele, não volta para ele, vai para o Estado paga. Se ele não pagar. Se ele não pagar, vai para a União, né? O Estado. O Estado que é o Estado federal, né? Mas é a União que vai pagar. A União é a fiadora. Sim. Vai entrar como fiadora de todas essas pessoas que vão participar desse programa. Se ela é fiadora, os dois devem junto, não é verdade? Claro. Então entra, o nome vai para o crédito de novo, vai para a restrição do crédito. Não vai? Não, porque a União paga. Entendi. Ou não paga, você. Esse procedimento acontece rápido, sim? Vai acontecer rápido? Não, eu não sei. O que eu estou dizendo é o que eu estou lendo pela imprensa. Perfeito. E tal. Então, o que é que vai acontecer? Vamos supor que eu faço um acordo em 10 parcelas. 10 parcelas eu pago de 8. R$500. Isso, eu pago 8. Mas vamos supor que eu deixo de pagar as 8 parcelas. Então, se eu estou atrasado às 8 parcelas, é claro que a União vai pagar as 8 parcelas para o credor. Porque ela é fiadora e ela também é responsável. Perfeito. Doutor Sérgio, o senhor tem acompanhado como tem sido a aplicação na prática? Essa lei de 2021. 2021, primeiro como de julho de 2021. Como é que tem sido a aplicação dela na prática? O que tem acontecido? Bem, na prática, o que eu tenho observado é esse programa. Sim. Inclusive foi a nível da justiça, pelo menos eu ainda não tomei conhecimento, porque tem outros requisitos, a conciliação, a arbitragem, e eu ainda não vi. Nesse sentido. Tem as conciliações normais, no inclusive... judiciário tem sido usado não, essa lei? Especificamente não. Nós fizemos agora, no mês de junho... É verdade, o senhor fez uma conciliação, como foi o resultado disso? Não, eu não participei porque eu estou de férias, mas no mês de junho teve uma semana de conciliação que não deixa de atender
os objetivos desta lei. Mas essa consideração já é uma determinação do calendário do CNJ, como nós vamos ter a nacional agora no mês de novembro. Então, mas especificamente desta lei, por parte do Poder Judiciário, eu não conheço. Mas, diante desse programa, que tornou-se público, eu acredito que a coisa deve mudar. Isso é importante. Essa discussão, doutor Serrano, me lembro que na campanha para presidente da República, quem chamava muita atenção a essa discussão era o Ciro Gomes, que ele tinha um projeto, efetivamente, que tinha esse objetivo, né? Que ele dizia que boa parte da população estava com o nome no Serasa e efetivamente iria facilitar com relação a isso. Mas eu quero lhe ouvir um pouco mais sobre o superendividamento, sobre a lei. Fique à vontade para esclarecer para a gente. O que eu acho é o seguinte, claro que quem está numa situação delicada, qualquer ajuda é bem-vinda. Mas eu volto a dizer, o problema não é a lei, o problema é além da lei, é a educação financeira. Apenas para poder trazer uma exemplificação, inclusive, o senhor até disse, olha, trouxe uma anotação. Não, exato. O que é que acontece? As pessoas não têm noção do que vai gastando. Então, eu faço aqui compras parceladas. É a compra do mês passado que vai vencer da próxima. Tanto, aí eu compro a do mês. Aí eu tenho que chegar aqui, lá no dia do meu limite, e eu tenho que bater. Está aqui, ó. Então, está aqui, compra do mês, tanto, é o mês passado. Então, aqui, se eu gastei esse mês 5.252, eu não tenho mais um crédito de 5.000, eu tenho só de quanto? 12 e pouco. 12 e pouco. Então, eu tenho que ter noção de quanto é que eu vou gastar durante o mês. Agora, qual é o problema? É que ninguém faz essa conta. É uma anotação, um controle tão rudimentar, mas de grande valia. Isto aqui, eu não sou economista. Na canetinha, no papel. Isso aqui eu não sou economista, mas qualquer economista, qualquer especialista da área financeira orienta isso, é o controle, porque qual é o nosso problema? É a falta de controle sobre as nossas finanças. Nós não temos. E outra coisa, as pessoas compram muitas das vezes por impulso, mesmo sem ter necessidade, e isso é ruim. Mas por quê? Porque nós vivemos no fogo do consumismo, tanto pelo consumidor como pelo vendedor, no caso, os fornecedores. Então, todo mundo, quantas e quantas mensagens eu não recebo no meu celular oferecendo empréstimo e tal. Eu não quero empréstimo, porque o dia que eu precisar de empréstimo, eu vou lá no banco, falo com a minha gerente, peço, vejo o juro e se está dentro da minha condição financeira. Mas as pessoas não fazem isso. E aí vem para o superendividamento. E aí vem a nação para ajudar, não faz o que deveria fazer, educar financeiramente, e aí torna-se uma bola de neve. Mas vamos lá. Para chegar ao nível de termos que fazer uma lei do superendividamento. Na campanha eleitoral, o Ciro, por exemplo, traz essa informação de que 60% da população, acho que eu não me lembro se esse número era isso mesmo, mas eu acho que era isso, né? 60% da população estava superendividada, estava com nome em restrição de crédito. Com restrição de crédito, seja qual for. O que acontece? O erro, se 60% da população, doutor, é mais da metade da população, o erro está na educação básica. Então, assim, eu acho que até eu vou além da questão do superendividamento e desse projeto que tem que andar consorciado com aqueles superendividados. Mas a gente voltar para a base mesmo e começar a ter educação, como seria isso? Uma educação financeira. Uma educação financeira nas escolas. Para que a gente possa... Porque, assim, não vai resolver só aqueles que devem. É um número muito grande. Não se muda a cultura de um dia para outro. A cultura se muda geração por geração. Então, o que o colega disse é muito oportuno. Nós temos que... Eu não conheço, até onde eu sei, alguma matéria de educação financeira. Não conheço. E nunca tivemos. Das primeiras, exato. Não me lembro. Eu nunca tive e não conheço. Então, a questão, na minha ótica, e eu acho que qualquer pessoa de bom senso, é a questão financeira. O problema do Brasil é que se criou-se uma cultura de tudo se querer resolver por meio de lei. Data máxima venha. Esta lei também tinha um cunho político. Era um ano de eleição, era um ano de que você queria agradar o eleitor, e aí não pensa no pior. Então, eu volto a dizer,
é dever do Estado ajudar quem está precisando, mas é dever do Estado fazer a educação financeira para que isto não se repita. E o colega falou sobre SPC e Serasa, o que a gente vê aí são as instituições financeiras oferecendo todo tipo de crédito, mesmo para aquelas pessoas que estão negativadas no Serasa SPC. Ora, se eu já estou negativado no SPC, se eu já estou negativado no Serasa, é porque a minha situação financeira já está mais do que comprometida. Na hora que eu vou adquirir mais uma dívida, a minha situação vai piorar. Então, cabe ao Estado, por meio de seus órgãos fiscalizadores, inibir essa prática que, no meu ponto de vista, é abusiva e nociva. Dos bancos, com relação ao crédito, aos créditos. Entendi. E o que mais? O que o senhor tem para trazer de novidade para nós aí? Eu bato na tecla da educação financeira. E eu não vi até agora... Nós tínhamos educação moral e cívica uns anos atrás. Eu fui dessa época. Eu também tive educação moral e cívica. A doutora Sandra está ali também levantando a mão. OSPB, OSPB, que era eu tive uma grande matéria, porque ela dava o norte da convivência em sociedade, em família, os princípios, os valores morais, e que acabou, e nós temos hoje uma sociedade totalmente modificada daquela que eu convivi lá no passado. Inclusive a educação financeira, porque isto parte... Mas, doutor, eu acho que a educação financeira antes não era tão drástica, tão problematizada como hoje, né? Sim, mas qual é o problema do desarranjo da finança? É esse consumismo e esse querer vender por qualquer jeito. Então, os fornecedores, eles ficam 24 horas te induzindo, e quando você não tem um bom controle, você acaba cedendo aos intentos desses fornecedores, e muitas das vezes, porque, primeiro, quem compra, salvo o melhor juízo, compra para pagar. Mas a gente tem que pensar nos interfúgios que pode ocorrer durante uma compra. Um desemprego, uma doença. Então, isso vai comprometer. Então, o bom e o recomendável é você comprar somente aquilo que está dentro da sua condição para pagar. O meu pai me dizia, o meu pai é caboclo do interior, caboclo analfabeta, minha mãe, mas foram pessoas muito sábias. Sim. Pessoas que me ensinaram, a minha vida é pautada no ensinamento dos meus pais. Ele dizia, meu filho, você só bota o seu pé aonde alcança. Você não pode dar um passo além da sua perna. Ou seja, eu não posso, se aqui eu lhe comprovei que eu gastei neste mês R$5.200, porque estava dentro do meu orçamento. Sim. Porque se eu gastar 6, eu vou ficar enrolado e vou parar no desenrola. Vai do superendividamento. E vou parar no desenrola. Então, mas eu ainda, doutor... eu sou muito pessimista, eu acho que nós vamos chegar ao momento de que a nossa sociedade vai ter uma consciência melhor. Mas para isso o Estado tem que agir. Porque o Estado não tem que dar só o peixe. Ele tem que dar primeiro o anzol. E quando muito, o peixe para poder servir de isca. Mas ele tem que se preocupar com o anzol. E neste caso aqui, qual é o anzol? É a educação financeira. Eu tenho muita preocupação que esse fundo aí não vai ter fundo para dar conta das dívidas. Por quê? Porque essas pessoas, elas não vão honrar. Não vão. Talvez não vão honrar, nem porque... Eu acho que nem 10% vão honrar. Talvez nem porque não queira. É porque elas vão voltar de novo ao mercado consumidor, vai haver um aumento, quer dizer, é a bola de neve. Não, eu concordo. Então eu acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí. Por que o governo não fez um programa de trabalho para você receber o seu salário? Nós temos um programa de cotas muito bem sucedida aqui no Brasil. Por que o Estado, no caso o Congresso, não institui uma lei reservando 30% de todas as mãos de obra tomada no Estado, nas três esferas, que são contratadas sem concurso público, para essas pessoas mais vulneráveis? Aí acho legal. Por quê? Porque pessoas mais pobres precisam de fato... Porque aqui tem muitas pessoas mais vulneráveis. Sim. Então, ao invés de você dar o peixe, é difícil sair daquela situação. Vamos dar o trabalho. Então, vamos ter o Tribunal de Justiça aqui, contrato, faz uma licitação de uma empresa para limpeza pública. Lá tem que ter 30% para pessoas vulneráveis. Porque no momento que você recebe o seu salário, você vai lá e paga a sua conta. Mas
Eu tive um professor na década de 70, grande educador na área de pré-vestibular, e ele dizia que o político não quer que o povo se eduque. Porque na hora que, reserva uma não dizer, ele quer o povo todo o tempo dependente. Sim. Porque na hora que ele se torna independente, ele não fica refém. Mas foi um grande professor da área de pré-vestibular. Eu fui aluno dele de janeiro de 82 a dezembro de 85, porque eu passei no vestibular em janeiro de 86. Que beleza. Doutor Serra, uma satisfação, eu sempre lhe mando um abraço. Hoje nós vamos ter que mandar um abraço, não tem jeito, né? Mas um abraço vai ter que ir para nosso querido Moreira Serra. Moreira Serra não veio aqui. Ó, Moreira, não vou te chamar mais não, viu? Moreira Serra, eu chamo Moreira nem me responde mais, não sei o que foi que eu fiz para Moreira. Mas é uma satisfação ter você aqui, você que sempre... Eu quebrei o protocolo, já lhe disse que eu quebrei o protocolo no jornal, doutora Sandra, que está aqui, eu quebrei o protocolo no jornal, mandei um abraço pro doutor Serra assistindo, rapaz, eu só queria quebrar o protocolo aqui, mandar um abraço pro doutor Serra. Então, meu irmão, deixe seu recado final aí, se despeça do nosso eu público. Quero, inclusive, agradecer, para me ter agradecido no início, sobre esses abraços, sobre a quebra do protocolo, pela sua deferência à minha pessoa, e quero lhe dizer que todo sábado às 9 horas eu estou lá, na frente da televisão, porque este programa, ele é um programa de grande alcance social. Isto aqui é uma verdadeira aula, como eu disse ainda há pouco, doutora Sandra, verdade. Doutora Sandra, a sua live, o ano passado, com o doutor Paulo Montalverne, que era 1 hora e foi 2 horas e meia, e a gente não percebeu passar o tempo. Muito boa. Eu não chamo de live, eu chamo de aula magna. Então, foi um prazer voltar a esta casa e estarei à sua disposição para qualquer outra oportunidade. Vamos discutir aquela questão criminal aqui, a discussão da audiência de custódia. Muito embora não seja a minha área criminal. Não, mas em especial naquele caso, vale a pena. Doutora Sandra, venha para cá para a gente fazer aquela despedida. Eu queria agradecer a todos pela presença e por estar aqui conosco até agora. E até o próximo sábado, declaro justo o nosso programa. E estamos lá no final, aquele distanciamento.